gente, tudo bem? Tá começando mais um programa Também é Tempo, só aqui para você que curte a nossa página no Facebook do SBT Santa Catarina. O bate-papo de hoje é sobre como essa estação que está já se despedindo, o inverno, pode ser muito bom para fazer tatuagens. Eu estou aqui com a especialista no assunto, a Fênix, ela que tem um estúdio muito badalado aqui na capital, muitos followers no Instagram, mais de 10 mil, e vai explicar pra gente se essa relação realmente existe. Você sabe que é só mandar ali a sua dúvida na nossa página dos comentários aqui, compartilha, manda emoticon, tudo vale. Só queremos que você participe. Fênix, muito obrigada por estar aqui com a gente no Também é Tempo. E vamos conversar então, realmente é verdade, não é? Existe essa relação? Então, pessoal, bom dia primeiramente. Para mim é uma oportunidade muito legal estar no SBT, essa rede que nos traz uma energia tão boa, tão familiar, e estar podendo estar aqui tirando as dúvidas sobre tatuagens é o mais importante. Então, eu considero muito mito essa coisa assim, tem que fazer no inverno, mas realmente o pessoal procura muito mais no inverno. Por quê? Porque já tem essa coisa de pensar, não pega o sol e tal. Mas assim, a quantidade de pessoas que no verão não vai para a praia também é imensa. Então, o que acontece? Eu quero fazer uma tatu na coxa, aqui do lado, e vou deixar para fazer no inverno. O que vai acontecer? No outro dia eu vou estar usando uma calça, porque está frio. Ou se eu precisar ir no mercado, eu vou colocar uma calça. Se eu precisar ir no banco, na maioria das vezes eu vou estar colocando uma roupa quente. E essa roupa quente que atrapalha muito. Por quê? Porque ela vai estar deixando fechado, vai estar raspando, em cima incomodando. Então é muito pela região, eu prefiro até que faça no verão. E que regiões você indica no inverno e que regiões você indica no verão? As regiões onde as roupas ficam mais apertadas, por exemplo, lateral da coxa, faz no verão. A parte do ombro aqui, que a pessoa vai ter que colocar um casaco pesado no inverno, não adianta. Então a cicatrização é muito importante, quase tão importante quanto a aplicação do pigmento na pele. A gente tem aqui a Tati que está mandando um olá, o Maicon do Nascimento está nos acompanhando, o Hélio está acenando, faz como eles, compartilha, manda mensagem, participa, a Fênix está aqui pronta para responder todas as suas dúvidas. E realmente existe posições do corpo em que a gente vai sentir mais dor? Para quem está pensando em escolher algum lugar de tatuagem, tem alguns lugares que é mais tranquilo para um iniciante começar a fazer a primeira tatu? Então, existe uma tabela que a gente chama que é a tabela das dores, que indica os lugares onde dói mais. Mas eu não posso dizer assim, eu confio como profissional 100% nessa tabela. Tem gente que vai chegar para fazer a costela e na primeira agulhada, pela vibração, vai ter um ataque de riso. Já aconteceu inúmeras vezes, então é uma situação inesperada. E isso chega a ser engraçado, porque eu preciso parar de tatuar para a pessoa dar risada. Agora tem pessoas que já chegam achando que vai aguentar fazer a costela e na primeira pintura já sente uma dor imensa. E eu indico que a pessoa faça a primeira em um lugar que não dói tanto, mas também não faça uma coisa tão grande, sabe? Uma coisa só para sentir a dor. E quando é a primeira vez que a pessoa vem para fazer uma tatuagem, o primeiro traço a gente não faz com pigmento. A gente faz só com agulha mesmo, porque qualquer reação que a pessoa tiver de puxar, que vai estragar o trabalho para sempre, a gente já evita aí. E também se ela for desistir, mas nunca aconteceu, tá? Na tua primeira a gente vai fazer assim. Gente, ela não tem tatu, tá? Eu vou fazer a primeira dela, ao vivo. A gente já estava conversando sobre isso aqui nos bastidores, eu tô já com um desenho em mente, então quem sabe o próximo Também é Tempo eu já vou estar tatuada. A gente está aqui com o Maicon do Nascimento e ele está perguntando se o uso do plástico filme é aconselhado por quanto tempo, mais ou menos? Então, o plástico nós usamos em qual situação? Acabou a tatu, é passado o antisséptico em cima da tatuagem, depois disso ela é lacrada. Esse lacrada é no máximo 3 horas. Então, às vezes, tu vê pessoas que fez a tatuagem a semana toda, gente. Tu vai ver ela a semana toda trabalhando de plástico. Tá errado. Tá super errado. A não ser que ela trabalha no posto de gasolina, que vai ter contato com a gasolina, então é melhor deixar fechado realmente. Ou ela vai pegar muita poeira, trabalha numa marcenaria, algo assim. Mas em qualquer outro tipo de situação, não, plástico não é legal. E ainda falando nessa questão da cicatrização, eu tenho alguns amigos que têm tatuagem e dizem que às vezes eles preferem usar óleos bifásicos, trifásicos. Isso realmente tem diferença ou é pessoal? Então, eu costumo dizer assim,
depois de anos e anos tatuando e vendo o que cicatriza melhor, a minha opinião é a seguinte: por favor, gente, não usa nada que o tatuador não pedir. Não usa, não usa. Porque assim, ó, tem gente que não tem tatu que vira tatuador. Então tu ouve ali, usa um óleo de girassol, usa o negócio é hidratar. Não, não é, porque a química pode prejudicar, pode estar inflamando a tatuagem, fazendo perder o trabalho, perder o dinheiro que a pessoa investiu também e machucando a pele. Então a gente sempre indica uma pomada que é natural, ela nem é cicatrizante, porque antigamente usávamos cicatrizantes de farmácia. O que o cicatrizante faz, gente? Ele acelera a cicatrização da pele e faz com que o pigmento seja expelido, forçando uma cicatrização maior, e a casquinha que cria em cima tem que ser bem fininha, igual queimadura de sol. E o cicatrizante não faz isso, ele deixa ela bem grossinha, então faz com que o pigmento saia mais na casca. Então, nos 2 primeiros dias eu nem peço que use pomada, só lave o ferimento para ele fechar naturalmente. A gente tem uma boa galera aqui acompanhando, a Jéssica, o André, a Daniele, e algumas perguntas. O Luiz Fernando, ele está perguntando, não costuma usar pomadas, mas existe alguma coisa melhor para se passar na tatu? Então, gente, eu indico, tá? A Easy In. Pode procurar no Google, pesquisa lá por Easy In, E-A-S-Y-In-I-N-N. É uma pomada que ela não tem nada de química, ela é 100% natural, é a única 100% natural, galera. Até o pessoal gosta muito de usar fora do Brasil essa pomada, e ela é feita por 3 manteigas da Amazônia. Então ela só hidrata realmente, não tem cheiro, ela não cicatriza, ela só hidrata a pele naturalmente. É ótima. Tem aqui a pergunta do óleo de coco, ele é tão famoso na internet, até parece que na tatuagem tá chegando óleo de coco. A pergunta é da Carol, ela quer saber se ele é bom. Não, gente, ainda não. Ainda não. Pelo menos eu não usei o óleo de coco, um óleo de coco bom, específico para tatu, tá? O óleo de coco, ele não fica em cima da pele. Então vai ser uma coisa que vai deixar a tua pele oleosa, talvez pode ocasionar até algumas espinhas, alguma coisa a mais. Então só indico a Easy mesmo, gente, mesmo. E pode ter certeza que isso foi bem pesquisado já. A gente tem também a Jaqueline que está nos acompanhando. A Almeida Patti disse que usou vaselina sólida na tatu, que não coçou e também não criou casca. A vaselina sólida, na verdade, assim, ó, desde que quando começou a tatuagem, só o que era usado é vaselina sólida. Quando acontece, por exemplo, greve de correio, aconteceu do estúdio ficar sem pomada. O que acontece? A vaselina sólida é o que eu mais indico. Muito bom, parabéns, como é que é o nome dela? Patrícia Almeida. Parabéns, Patrícia, tá certo. Vaselina sólida é bom. A gente tem aqui muita gente compartilhando, mandando perguntas, vai fazendo assim, vai mandando as suas dúvidas, porque não adianta nada a gente fazer todo esse programa só para conversar com vocês tímidos aí atrás da tela. Enquanto isso, eu vou tirando algumas minhas, inclusive sobre a durabilidade do desenho, porque depois de um tempo, né, acaba tendo que refazer algumas coisinhas, porque a própria pele muda. Existe mesmo essa situação? Ficou mais grossa a minha linha, tem gente que diz, com o passar do tempo. Existe isso, não existe? Isso é uma coisa que eu ouço muito, assim, da pessoa dizer, poxa, mas quando eu fiz, antigamente ela era bem definida, agora ela está sem definição. Então tem 2 casos que pode estar levando isso a acontecer. O primeiro deles é a pessoa ter feito uma tatu antiga, há mais de 10 anos, que daí a agulha era feita por solda pelo próprio tatuador. Gente, a gente tinha que comprar a haste, comprar as agulhinhas e fazer a solda manual na mão, que machucava a mão porque a solda é feita com ácido. E hoje em dia a gente tem agulhas com solda computadorizada. Então a definição é muito, mas assim, muito melhor. E não tem comparação. Então, o que acontecia? Antigamente a pessoa ia lá, fazia, no dia tá tudo legal. Agora, passou 5, 6 anos, pela agulha não ter uma definição fechada na pele, ela vai expandir. Outra coisa que pode estar acontecendo isso é o tatuador estar usando a agulha errada. Então, vai acontecer isso também. A gente tem uma pergunta aqui do Andrei Silva. E quando se arrepende de uma tatuagem, o que faz? Dá para retirar? Ou cobrir, quem sabe, o desenho? Não sei. Então, gente, nós somos especializados em cobertura computadorizada. A gente tira a foto da cobertura, joga no computador e vê se realmente dá para cobrir, o que dá para cobrir, porque a pessoa tem que entender que ela já não tem mais uma pele limpa. Ela tem uma cobertura.
Então essa cobertura ela não vai poder escolher, eu quero fazer um rosto para cobrir, eu quero fazer uma borboleta rosa. Não, vai ter que ser uma coisa que realmente as outras pessoas não consigam enxergar, que é uma cobertura. E dá para cobrir, sim, André, né? Fica tranquilo, André, dá para cobrir, a gente cobre. Nunca aconteceu assim de aparecer algo que a gente dissesse não, isso não dá. Mas tudo vai determinar assim, o tempo de sessões, quanto tempo, o investimento também, tudo varia de acordo com a cobertura. A gente está se preparando para encerrar, gente, estamos chegando nos minutos finais, então eu vou dar aqui para vocês, vou fazer minha pergunta e vou dar esse tempinho para vocês mandarem mais alguma para não encerrar o Também é Tempo com dúvidas. Uma questão também que muita gente acaba comentando é das cores. Vou usar preto e branco porque acho que a durabilidade vai ser maior, tem cor que desbota, isso é verdade? Então, cada pele, gente, é uma pele diferente, vocês têm que entender. O que eu noto muito, assim, as pessoas mais saudáveis, as pessoas que tomam mais água, que têm uma frequência de uma alimentação saudável, que comem frutas de manhã, eu digo isso para vocês porque eu pergunto, quando eu vejo uma pele muito boa, eu pergunto, tia, o que que tu faz, o que que tu come? Então dá para perceber, no primeiro traço, tu percebe se a pele é boa ou não. E isso que eu acho que faz muita diferença. Mas na durabilidade dos tons, mas a frequência que a pessoa costuma ir para a praia, gente, faz toda a diferença. Por exemplo, fiz a minha tatu em dezembro, em janeiro eu tô na praia, vai dar casquinha e vai cair em 2 semanas, mas o tempo de adaptação do pigmento na pele são 90 dias. Então, os 90 dias seriam ideais que ele não fosse pro mar, porque vai queimar o pigmento e não vai ficar um pigmento tão bonito, tão vivo quanto ficaria se ele cuidasse. A gente tem a pergunta do Luiz Fernando para encerrar o programa de hoje. Existe um tempo máximo por sessão de tatuagem ou depende de quem está sendo tatuado? Depende de quem está sendo tatuado, Luiz. Depende da pele da pessoa, se ela é uma pessoa saudável ou não. Então cuidem-se se querem ser tatuado. E terceira também é a mão do tatuador. Querendo ou não, em todas as áreas a gente tem mão pesada e mão leve. Tu deve ter notado já no cabelo, nas unhas. Então, o próprio dentista, tem dentista que deixa a gente super à vontade. Então, às vezes o tatuador está trocando uma ideia, a pessoa tatuada não se concentra na dor e consegue ficar horas e horas porque ela não está concentrada na dor, ela está ali numa conversa, numa música. A gente procura sempre deixar o ambiente de acordo com o que ela gosta, a temperatura do lugar. Isso tudo influencia demais. Olha, surgiram muitas perguntas agora enquanto a gente estava conversando. O pessoal ficou sabendo que estava encerrando o programa, não quis terminar sem. O Andrei quer saber se tem valor padrão para cobrar numa tatuagem ou se cada tatuador que faz o seu valor. Então, galera, cada tatuador faz o seu valor. Não é uma coisa tipo assim, posto de gasolina, mais ou menos o mesmo, sabe? Porque varia muito assim, ó. Tu consegue, gente, tatua assim a R$50. Assim como tu consegue tatuar R$10.000. O que vai diferenciar? Muito importante, o material que ele vai estar usando, se realmente é descartável. Tu que não tem tatu ainda, é muito importante ver o material sendo aberto, é um procedimento de lei. A máquina faz toda a diferença. Um tatuador bom tatua com qualquer máquina. Mas a mesma coisa que eu dizer que o motorista bom dirige com qualquer carro. Mas se eu der uma BMW para esse motorista bom, ele vai dirigir muito melhor. Então faz muita diferença e o valor do material faz essa diferença também de quanto vai custar a tatu. A gente tem aqui também uma pergunta nessa mesma linha da Carol Alencar, que é sobre profissionais que estão começando, novos tatuadores. O que se deve analisar antes de tatuar com eles? Deve-se dar uma chance, confiar nesses novos profissionais? Então, gente, eu acho assim, ó, que claro que deve confiar nos novos profissionais, mas não dá para deixar de analisar o quê? Quais desenhos esses profissionais têm feito, porque eu ouço muito assim, olha, ele fez 3 tatus e ficaram bonitas e na minha, que era a 4ª, ficou difícil. E às vezes era uma estrela, uma estrelinha. Só que quantos traços retos tem uma estrela? Então hoje em dia existe a pele artificial. Não é uma pele igual a nossa, assim, macia, arredondada, mas ela garante isso, garante que o tatuador vá primeiro para uma pele artificial, para depois ir para a pele do humano. Então tem que analisar bem antes de fazer essa escolha. Tem que analisar bem, trocar uma ideia com o tatuador. Primeira coisa é tu ver o trabalho. Segunda, tu trocar uma ideia com ele, porque tu tem que se sentir à vontade. Porque se tu não gostar, tu precisa ter essa liberdade de falar, porque depois não adianta mais. Aí não tem mais volta. Não. E agora sim, para encerrar mesmo, a pergunta do Pedro Riso, que ele quer saber uma dica, né? Vamos encerrar com uma dica da Fênix. Quais são os cuidados para manter a tatu por mais tempo?
Então, gente, para manter a tatu por mais tempo, tentem nesse período de 90 dias realmente não fazer muito exercício físico, tentar não suar muito, tentar ser saudável. A água é muito importante, vocês não têm noção, gente, a água é o segredo da vida. Alimentem-se bem, não peguem sol nesse período de 90 dias, procurem um bom tatuador, porque não adianta também o cara cuidar 100% e o tatuador fazer um trabalho ruim. Não vai melhorar a tatu ele cuidando bem. Então é um trabalho em conjunto, a tatu durar mais tempo, ela ficar mais bonita. Como é que funciona nos jogadores de futebol? A gente tatua muito jogador de futebol. Então o que acontece? Eu tatuo eles num dia, fecho meio antebraço em um dia, né? Nessa parte aqui inteira. No outro dia eles estão jogando. Eles não têm como cuidar. Então como é que a gente faz? Joga, durante o jogo vai, no treino vai jogando a água. E depois disso a gente vê, depois de 90 dias, como que adaptou o pigmento. Eu analiso se eu preciso de um retoque, se não precisa. Se precisar, o estúdio faz isso sem cobrar nada. Mas a gente também tem que perceber que a pessoa teve um cuidado. Se você coçar, eu vou saber, gente. A pele não mente. Então, às vezes, parece uma unhada, uma coisa assim, afundada na pele. Tu diz, poxa, coçou, gente. Daí não pode coçar e tomar bastante água, o segredo da Fênix. É o segredo. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo, por esse bate-papo tão gostoso, o tempo nem sentimos ele passar. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, a Flávia, o Andrei, a Patrícia, o João Mauro, a Carol, o Pedro, todo mundo que faz esse programa ser tão legal e tão bacana. Inclusive o Luiz Fernando disse que foi topperson o nosso programa hoje, Fênix. Opa, valeu, Luiz. Beijo, Luiz. Então tá, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a Fênix. Quem quiser saber mais sobre tatuagens, vai lá no Instagram dela, é só pesquisar? @Fênix Tatuadora. Tá certo, muito obrigada a todos vocês. A gente se encontra na próxima semana para conversar, na quinta-feira, para conversar novamente mais um pouquinho sobre a questão dos dentes no inverno. Isso mesmo, será que aumenta a sensibilidade? Esse é um mito que a gente desvenda no próximo Também é Tempo, só aqui no Facebook do SBT Santa Catarina. Até lá!